Vamos dar início a mais uma aula no nosso curso de Licenciatura em Matemática. Hoje vamos falar a respeito de função exponencial, mas antes de falarmos propriamente dito da função exponencial, vamos fazer uma pequena revisão sobre potenciação. Então vamos logo para o início da nossa aula. Lembrando que é sempre interessante você estar respondendo as questões e trazer as dúvidas para que possamos estar sanando as mesmas. Então, para dar início, antes de falarmos de função exponencial, nós temos que a potência de um expoente natural, ou seja, dados um número real A e um expoente natural n com n maior ou igual do que 2, por definição nós temos que A elevado a n é A vezes A vezes A vezes A, ou seja, isso n vezes ou n fatores. Portanto, você pode concluir que se eu quero 2 elevado a 5 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, ou o 2 multiplicado de forma 5 fatores. E uma observação importante é que quando n for igual a 1, temos que a elevado a 1 é a, e quando n for 0, a elevado a 0 é igual a 1. Exemplo. Se eu quero saber quanto é 1 quarto elevado a 3, o que eu vou ter que fazer? Eu vou multiplicar 1 quarto por 1 quarto por 1 quarto. E ao fazer tal multiplicação, eu vou ter que multiplicar os numeradores 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1, e dividido por 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Agora, quando eu pego menos 5 ao quadrado, é tomar menos 5 multiplicar por menos 5. Faço o jogozinho de sinal, menos por menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Bom, mas se eu quero agora raiz de 7 elevado a 1, isso aqui é ele mesmo. Agora, se eu tenho menos 1 elevado a 3, isso aqui é tomar menos 1 multiplicado por ele mesmo, por menos 1, cujo resultado vai dar menos 1. E se eu tomo menos a raiz de 3 sobre 2 elevado a 4, isso aqui é você multiplicar o menos raiz de 3 sobre 2 4 vezes. E ao fazer tal multiplicação, vamos lembrar que aqui, jogo de sinal menos por menos por menos por menos, daí dá mais. Raiz de 3 por raiz de 3 dá 3. Raiz de 3 por raiz de 3 dá 3, então vai ficar 9 sobre 16. E menos 19 elevado a 0 é igual a 1. Entra com a observação, se o expoente é par, você vai sempre, o resultado vai dar positivo. Agora, se o expoente é ímpar, você conserva o sinal da base, ok? Vamos para a próxima. Só lembrando que esse tipo de assunto, função exponencial, com relação à potência, a potenciação já foi falado lá quando a gente pagou a disciplina de elementos 1. Então aqui a gente só está repetindo de forma bem rápida para que vocês alunos possam estar relembrando esse conteúdo, tá ok? Então potência de expoente inteiro negativo, se tem um número A real, com esse A diferente de zero, e um número inteiro I positivo N, então se eu tenho aqui A elevado, que não é, aqui é A elevado a menos N, tá? Foi colocado aqui errado. Então, se eu tenho A elevado a menos N, isso aqui é igual a 1 sobre A elevado a N. Você inverte o número e troca o sinal do expoente. Então, se eu tenho 5 elevado a menos 2, isso aqui é a mesma coisa de pegar 1 sobre 5 elevado a 2, cujo resultado é 1 sobre 25. Se eu pego agora 3 quartos elevado a menos 1, o que eu tenho que fazer? Isso aqui é 1 sobre 3 quartos elevado a 1, ou simplesmente 4 terços. Quando você tiver uma fração elevada ao expoente negativo, você pode simplesmente inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Ok? Então agora se eu tenho raiz de 7 elevado a menos 2. Isso aqui é 1 sobre a raiz de 7 elevado a 2, cujo resultado é 1 sétimo. Agora, se eu tenho menos 2 elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa de escrever 1 sobre menos 2 elevado a 3, cujo resultado é 1 sobre menos 8. Ou seja, se eu fizer o jogo sinal, mais por menos vai dar menos 1 oitavo. Bom, dando continuidade. Definição de raiz enésima. Só lembrando que esse assunto está incluso lá em radiciação, também visto lá na disciplina de elementos 1. Seja A um número real não negativo e N um número natural, com N maior ou igual do que 1, a raiz enésima de A é definida como um número B real e não negativo, tal que B elevado a N é igual a A. Ou seja, nós podemos escrever
a raiz enésima de A igual a B. Que eu posso também afirmar que é a mesma coisa de dizer que B elevado a N é igual a A, com B maior ou igual do que zero. Então, se eu tenho uma raiz enésima de A igual a B, isso aqui é a mesma coisa de dizer que o A é igual a B elevado a N. Por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada de 16, nós sabemos que é 4, pois 4 elevado a 2 é 16. A raiz cúbica de 27 é igual a 3, pois 3 ao cubo é 27. A raiz quarta de 0 é 0, pois 0 elevado a 4 é 0. E a raiz décima de 1024 é igual a 2, pois 2 elevado a 10 é igual a 1024. Algumas propriedades das raízes enésimas. Então, a primeira propriedade é que se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, isso aqui é a mesma coisa de escrever a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Se eu tenho a raiz enésima de A sobre B, isso aqui é a mesma coisa de ter raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. A terceira propriedade, se eu tenho a raiz enésima de A e isto tudo elevado a M, isso aqui é a mesma coisa da raiz enésima de A elevado a M. Quarta propriedade, se eu tenho a raiz enésima da raiz pésima de A, isso aqui é a mesma coisa da raiz de NP no radicando A. E a quinta propriedade, se eu tenho uma raiz cujo índice é N vezes P de A elevado a MP, observe que tanto o índice como o expoente do radicando, eles são múltiplos de P. Portanto, se eu dividir tudo por P, aqui vai ficar a raiz enésima de A elevado a M. Vamos para o primeiro exemplo. A raiz cujo índice é 10, de 64. Eu posso decompor 64. Isso aqui vai ficar a raiz de índice 10 de 2 elevado a 6. Posso observar que 10 e 6, os dois são múltiplos de 2. Então, ao dividir tudo por 2, você teria aqui, simplificando, 10 por 2 dá 5, 6 por 2 dá 3. Portanto, você teria a raiz quinta de 2 elevado a 3, que é igual a 8. Agora, se eu tenho uma soma de dois radicais, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, decompor o 12 e decompor o 108. Se você decompor o 12, você vai ter como 2 ao quadrado vezes 3. Agora, o 108 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Observe aqui, não foi colocado como propriedade, mas você poderia até ter colocado como uma propriedade dos radicais, que quando você olha para o índice e olha para o radicando, e esse radicando está elevado ao mesmo valor do índice, você pode retirar esse número, esse valor do radical. Nesse caso, esse 2 elevado a 2, o 2 da base sai do radical, ficando 2 raiz quadrada de 3. Aqui, quando você está tirando a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, note que tanto 2 como 3 está elevado ao quadrado. Portanto, eles podem sair do radical. Logo, eu teria aqui, aqui ele resolveu colocar como sendo produto, né? Já poderia ter feito isso, mas já a forma como eu falei para vocês já se torna bem mais rápido e prático. Aqui você vai notar que a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, raiz quadrada de 3 continua. 2 ao quadrado a raiz é 2, 3 ao quadrado a raiz é 3. Portanto, você teria aqui 2 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, cuja soma é 8 raiz de 3. Agora, outra coisa que nós vimos lá em elementos 1 é que quando eu tenho um número dividido por um radical, eu preciso racionalizar esse radical. Neste caso, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 5. Ao fazer isso, o numerador vai ficar 2 raiz de 5 e o denominador vai ficar apenas raiz de 5. Tá? Lembrando que ele está usando aqui as propriedades para fazer com mais calma. Então, se eu tenho 5 sobre a raiz de 3 mais 2, neste caso, para eliminar esse radical, eu vou multiplicar pelo conjugado. Ou seja, eu vou multiplicar por raiz de 3 menos 2. Ou posso também fazer aqui, inverter a posição do 2 com raiz de 3, ficaria 2 mais raiz de 3, multiplicaria numerador e denominador por 2 menos raiz de 3. É uma possibilidade. Mas a possibilidade que ele utilizou aqui foi multiplicar da forma como apareceu, colocando numerador e denominador multiplicado por raiz de 3 menos 2, que é o conjugado de raiz de 3 mais 2. Ao multiplicar o numerador vai ficar 5 raiz de 3 menos 10,
e o denominador vai ficar 3 menos 4. E o denominador ficando 3 menos 4 dá menos 1, e aí você divide tudo por menos 1. Ou seja, basta trocar o sinal tanto do 5 raiz de 3 como do 10. Portanto, o resultado seria 10 menos 5 raiz de 3. Vamos para a próxima parte. A definição de potência de expoente racional. Dados um número real positivo A e um número racional P sobre Q, definimos que A elevado a P sobre Q é a mesma coisa de escrever a raiz de índice Q de A elevado a P. Vejamos alguns exemplos. Se eu tenho 7 elevado a 2 nonos, isso aqui é a mesma coisa da raiz nona de 7 elevado a 2, ou raiz nona de 49. Bom, se eu tenho agora a 1/3 elevado a menos 3/5, isso aqui você vai inverter a posição deles. Você pode até colocar aqui, como eu falei para vocês, se o índice é negativo e você tem aqui a base como sendo uma fração, você inverte a fração e troca o sinal do expoente. Portanto, ficaria 2 elevado a 3/5. Claro, aqui vai ficar 3 elevado a 3/5, é a mesma coisa de escrever a raiz quinta de 3 elevado a 3, cujo resultado seria a raiz quinta de 27. Agora, se eu tenho a raiz quadrada de 11 elevado a 2/3, isso aqui é a mesma coisa de escrever a raiz quadrada, melhor, a raiz cúbica da raiz quadrada de 11, isso elevado a 2. Observe que aqui vai ficar somente 11, então teria a raiz cúbica de 11. Bom, a outra coisa importante que nós temos que tratar agora é a respeito da potência de expoente irracional, ou seja, é o mesmo procedimento que nós utilizamos para uma potência de expoente racional. Claro, os resultados eles só são possíveis de serem encontrados ou de forma aproximada ou se utilizando uma calculadora científica. Tá? Mas as propriedades que é válido tanto para um como para o outro é que, primeiro, se eu tenho um produto de A elevado a M vezes A elevado a N, isso aqui você conserva a base e soma os expoentes M mais N. A segunda propriedade do quociente, você tem A elevado a M dividido por A elevado a N, conserva a base A e diminui os expoentes M menos N. A terceira propriedade, se eu tenho A vezes B elevado a M, cada elemento aqui da base fica elevado a M. Portanto, A vezes B elevado a M é a mesma coisa de escrever A elevado a M vezes B elevado a M. A quarta propriedade, você tem um quociente elevado a uma potência. Aqui, cada elemento da base fica elevado a esta potência, ou seja, A sobre B elevado a M é a mesma coisa de escrever A elevado a M sobre B elevado a M, onde esse B tem que ser diferente de zero. E a quinta propriedade, A elevado a M elevado a N, você conserva a base e multiplica os expoentes. Vejamos alguns exemplos. Se você tem a raiz quadrada de 2 elevado a 3 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 7, você vai conservar a base, que é a raiz de 7, que é a raiz quadrada de 2, e soma os expoentes 3 mais 7, que dá 10. E se você tem a raiz quadrada de 2, é a mesma coisa de escrever 2 elevado a 1 meio, que por sua vez vai estar elevado a 10. Ora, como a gente viu na quinta propriedade, você conserva a base 2, multiplica 1 meio vezes 10, ou seja, é 10 dividido por 2, que é igual a 5, ou 2 elevado a 5. Agora, se eu tenho 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 6, você vai conservar a base e vai diminuir os expoentes, 5 menos 6. Ora, se você diminuir 5 menos 6, dá menos 1, então você teria 8 elevado a menos 1. Lembrando que eu poderia ter colocado na forma de fração, pois se o expoente é negativo, ficaria 1 sobre 8 elevado a 1, que é a mesma coisa de 1 sobre 8. Agora, quando eu estou multiplicando 5 vezes 3 elevado a menos 5, você vai distribuir esse menos 5, ficando 5 elevado a menos 5 vezes 3 elevado a menos 5. Bom, vamos para esse último exemplo, antes de concluirmos a aula de hoje. Lembrando que a gente vai falar ainda sobre a função exponencial propriamente dita, o gráfico da função exponencial
e mais algumas outras coisas, como equações exponenciais e inequações exponenciais. Então, simplifique a expressão. Tem esse exemplo e, se eu não estou enganado, tem um outro exemplo. Eu coloquei dois exemplos. Então, você tem 32 elevado a 1 meio, mais 5 vezes 27 elevado a 1 meio, mais 48 vezes elevado a 1 meio, menos 2 vezes 50 elevado a 1 meio. Então, a primeira coisa, se um número está elevado a uma fração, eu posso colocar isso aqui na forma de uma raiz. Portanto, aqui vai ficar a raiz quadrada de 32 mais 5 vezes a raiz quadrada de 27 mais a raiz quadrada de 48 menos 2 vezes a raiz quadrada de 50. Lembrando que para resolver estas raízes, eu vou ter que decompor cada número, 32, 27, o 48 e o 50. Decompondo o 32, você vai encontrar 16 vezes 2, mais 5 vezes raiz de 27 é a mesma cor de 9 vezes 3, mais 48 é a mesma cor de 16 vezes 3, menos 2 vezes raiz de 50 é 25 vezes 2. Lembrando que aqui eu coloquei porque eu sei qual é a raiz quadrada de 16, eu sei qual é a raiz quadrada de 9, de 16 e de 25. Mas se eu não tivesse observado isso, eu poderia fazer a decomposição do 32, que seria 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E você vai ter o mesmo resultado que nós vamos encontrar agora. Aqui, o raiz de 16 vezes 2 vai ficar igual a 4 vezes raiz de 2, mais 5 vezes 3 raiz de 3, mais 4 vezes raiz de 3, menos 2 vezes 5 raiz de 2. Ora, se você observar, eu posso somar o 2 raiz de 2 com menos 10 raiz de 2, dá menos 6 raiz de 2, e o 15 com 4 vai dar 19 raiz de 3. E o outro exemplo, como eu tinha falado para vocês, simplificar essa expressão. Você tem a elevado a n mais 1, mais a elevado a n, dividido por a elevado a n menos 1. Nesse caso, você vai observar a seguinte coisa. Eu vou decompor a elevado a n mais 1. A gente viu que quando eu tenho um produto de duas potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Agora, se eu tenho uma base elevada a uma soma, eu posso colocar como sendo produto. Neste caso, ficaria a elevado a n vezes a elevado a 1, somado com a elevado a n. Já o meu denominador, como é uma subtração, você vai virar um quociente, ou seja, a elevado a n dividido por a elevado a 1. Portanto, fazendo isto, você vai encontrar aqui que na parte do numerador eu posso colocar o a elevado a n em evidência. Ficaria a elevado a n vezes a mais 1. Já o denominador eu conservaria. Lembrando que a elevado a menos 1 é 1 sobre a. Note aqui que eu vou poder simplificar a elevado a n com a elevado a n, cujo resultado é 1 e 1. Portanto, sobraria para nós a elevado a n mais 1 dividido por 1 sobre a. Só que quando eu pego 1 sobre a, eu posso, como eu tenho uma divisão, no caso aqui de duas frações, eu vou conservar a primeira, que é a elevado a n mais 1, e vou multiplicar pela segunda, pelo inverso da segunda, que seria a sobre 1. Portanto, o resultado seria a vezes a mais 1. Falei, agora essa próxima parte, que é a parte da função exponencial, eu deixo para a nossa próxima aula. Lembrando que se você está gostando das nossas aulas, procure se inscrever lá no nosso canal e aproveita e dá o seu like ou o seu dislike na nossa aula. Então até a próxima aula, espero você até lá.